Bom dia pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que já tá chegando comigo, eu peço por gentileza pra você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, beleza? O Bahia entra, né? Vai entrar, aí melhor dizendo, uma das janelas mais importantes, eu acho, que dos últimos anos do tricolor baiano, tá? Depois de um primeiro semestre marcado aí por altos e baixos, críticas da torcida, muitos questionamentos sobre o elenco, né, e dúvidas em posições fundamentais, né, o clube chega ao período de pausa na temporada com a oportunidade perfeita de corrigir os erros e principalmente elevar o nível desse grupo, tá? E existe algo que ficou evidente até aqui. Se existe algo, né, que ficou muito evidente para mim, é que o Bahia precisa se reforçar, mais do que evidente. Eu acho que para qualquer torcedor isso está muito claro, né? Não apenas contratar por contratar, como o Bahia fez nas últimas janelas. Não apenas aumentar a quantidade, como fez nas últimas janelas, mas buscar jogadores que são capazes de elevar o nível técnico do elenco e criar uma disputa saudável, né? Posição por posição, tá? E nos últimos dias, alguns nomes começaram a aparecer no radar do time tricolor, entre eles Guiderreira, Martim Ojeda e também Ângel Di Maria, né? São nomes que eu separei aqui, que seriam atletas que poderiam chegar e mudar efetivamente o tricolor de patamar. Não estou falando, calma aí, deixa eu colocar uma vírgula, né, para vocês entenderem. Existem alguns nomes que já estão aí no radar, tanto o Rogério Ceni já falou isso, que o Cadu Santoro já está se mobilizando aí no mercado, vírgula, né? E eu trouxe aqui 3 nomes, né, que não são esses, que eu não sei se são esses que estão aí. Um eu sei que o Bahia monitorou, que é o Evander. Já fiz vídeo aqui sobre isso, tá? Agora separei 3 nomes aqui que eu acho que iria mudar efetivamente o Bahia de patamar. São eles Guiderreira, tá? Goleiro que por muito pouco já não veio aí pro Bahia, Martim Ojeda e também o Ângel Di Maria. E eu vou explicar o porquê. Porque são perfis completamente diferentes, mas que possuem algo em comum. Todos chegariam para resolver carências que nesse momento o Bahia possui, né? Vamos analisar cada um deles aqui e, evidentemente, a sua opinião é muito importante. Então, se você concorda ou discorda, deixa a sua opinião, tá bom? Eu vou começar aqui por uma posição que, na minha opinião, é uma das mais importantes de qualquer time, que é o gol, né? Os grandes times começam por grandes goleiros, isso não é nenhum tipo de coincidência, é uma realidade. Quando você olha as principais equipes do futebol brasileiro e mundial, todas possuem goleiros que passam e transmitem confiança. Goleiros que garantem ponto, goleiros que salvam resultados, goleiros que conseguem minimamente fazer a diferença dentro de um jogo, né? E é justamente por isso que o nome do Guiderreira para mim chama atenção e por muito pouco ele não foi jogador do Bahia na última janela. O argentino ele construiu uma carreira extremamente sólida, ele tem experiência, tem liderança, eu acho que falta muito nesse time do Bahia, ele tem uma presença diária, ele tem perfil de capitão e principalmente ele transmite a confiança que nenhum goleiro do Bahia nesse momento transmite. Muitas vezes o torcedor olha apenas para as defesas difíceis, né? Mas um goleiro de alto nível, ele vai muito além disso. É posicionamento, é comando da defesa, é personalidade, é leitura de jogo. E o Guido, meus amigos, ele reúne todas essas características que hoje são extremamente importantes para o tricolor baiano. E o tricolor precisa de um goleiro que chegue para ser protagonista, que chegue para poder assumir responsabilidade, que chegue para poder elevar o nível de competitividade do elenco. Não significa que ele resolveria todos os problemas, não, longe disso, né? Mas certamente seria, na minha opinião, uma contratação que atacaria uma das maiores preocupações da torcida, que é o gol. Um outro nome, né? Vamos falar agora de um setor que talvez seja ainda mais decisivo para o modelo de jogo do Bahia, que é a criação, o meio-campo. E que existe uma questão muito clara, o Bahia depende demais do Everton Ribeiro, e o Everton Ribeiro já está com uma certa idade, ele não está mais conseguindo entregar, né? E quando o Everton Ribeiro não está bem, aliás, quando o Everton está bem, o time cresce. Quando ele encontra algum espaço, o Bahia produz. Quando ele consegue acelerar o jogo, o time funciona. Mas o que acontece quando ele não joga? O que acontece quando ele está desgastado? O que acontece quando o Everton Ribeiro precisa ser poupado por alguma coisa? É justamente aí que surge a importância de um jogador com a característica do Martim Ojeda. Porque estamos falando de um jogador com características criativas, peculiares. Um atleta que gosta de construir jogada, que consegue atuar entre linhas, né? Que possui muita, mas muita qualidade técnica e que pode atuar também como um articulador, principalmente, tá? Porque daria ao Bahia algo que hoje, para mim, não existe de forma consistente. Concorrência. Eu acho que falta nesse time aí do Bahia é concorrência. Isso faz com que todo mundo cresça, tá? Os grandes elencos, eles possuem alternativas. Os grandes elencos, eles possuem jogadores capazes de disputar a posição. Os grandes elencos não dependem de uma única peça. E o Martim, ele chegaria exatamente para isso, não apenas para ser reserva, mas para pressionar por espaço, né? Para aumentar o nível de exigência aí dentro do grupo, para ser uma sombra real para o Everton Ribeiro, né? E quando existe disputa saudável, normalmente quem ganha é o time. Além disso, a temporada é extremamente longa. O Bahia vai disputar o Campeonato Brasileiro até o final, né? Enfim, lesões acontecem, suspensões acontecem, desgaste acontece.
ter 2 jogadores ou mais até de alto nível para a mesma função é uma necessidade, isso não é luxo, tá? Agora chegamos ao nome que mais chama atenção, Ángel Di Maria. Experiente, você pode bater na tecla da idade, pode não querer o jogador, tá? E antes mesmo de falar sobre futebol, é preciso entender o tamanho da figura que estamos discutindo. Estamos falando de um campeão do mundo, um dos maiores jogadores argentinos da história recente. Um atleta que passou por alguns dos maiores clubes do planeta. Um jogador acostumado a decisões, acostumado à pressão, acostumado a protagonismo. A simples possibilidade de ver o Di Maria com a camisa do Bahia já seria algo, para mim, extremamente histórico. E ele não chegaria apenas pelo marketing, né? Não chegaria apenas pelo nome, ele chegaria porque ainda possui capacidade técnica para poder agregar muito dentro de campo, e a gente está vendo isso na atual Libertadores, porque o Rosário Central é uma das principais equipes dessa Libertadores. A gente está falando de um jogador com visão de jogo completamente diferenciada, qualidade no último passe, capacidade de decidir partidas, experiência internacional, liderança, personalidade. E o principal ponto, ele dividiria esse protagonismo técnico com o Everton Ribeiro, que eu acho que já está na hora do Everton Ribeiro ele ter essa pessoa para dividir essa responsabilidade com ele. Hoje, meus amigos, existe uma responsabilidade muito grande concentrada em poucos jogadores, né? Eu acho que a chegada do Ángel Di Maria poderia mudar completamente esse cenário. Os adversários precisariam se preocupar com mais de uma referência, né? O Bahia iria ganhar muito mais criatividade, mais repertório ofensivo, sem dúvida, mais qualidade na bola parada também, né? E mais capacidade de decisão, que eu acho que está faltando muito isso aí para esse Bahia, que perde gol demais. Como perde o gol esse Bahia? Ainda existe um aspecto que chama a atenção, a possibilidade de ele se reencontrar com o Alejo Velis, né? 2 argentinos, 2 jogadores tecnicamente diferenciados, 2 atletas capazes aí de potencializar o setor ofensivo, né? A conexão entre esses 2 jogadores que compartilham cultura, idioma, estilo de jogo, muitas vezes acelera os processos de adaptação. Isso poderia representar um ganho importante para o esquadrão, né? Imagina um ataque com mais qualidade no último passe, mais movimentação, mais inteligência, mais experiência. É exatamente esse tipo de cenário que faz o torcedor sonhar. E é o que está efetivamente faltando nesse Bahia, né? A verdade é que o Bahia chega a um momento decisivo, né? Essa pausa da temporada oferece tempo para corrigir erros, né? Mas apenas tempo não vai resolver nada. É preciso agir, é preciso investir com inteligência. É preciso identificar as carências do elenco, né? E principalmente, meus amigos, ter coragem, né? Ter coragem aí para buscar jogadores capazes de elevar o patamar da equipe, né? O Guido Herrera, para mim, resolveria uma necessidade clara que hoje o Bahia tem no gol. O Martín Oyeda, ele aumentaria a qualidade criativa no meio-campo e criaria uma concorrência, quem sabe, com o próprio Everton Ribeiro, né? E Ángel Di Maria seria uma contratação capaz de impactar não apenas o Bahia, mas todo o futebol brasileiro. Eu acho que está faltando isso para esse projeto do Grupo City. O torcedor do Bahia, ele não quer apenas nomes, isso é fato, tá? Ele quer soluções para os problemas, quer um elenco mais forte, ele quer ver um time mais preparado para competir com os gigantes do país. E quando observamos, né, nomes como Guido Herrera, Martín Oyeda, Ángel Di Maria, entre outros nomes que nós já trouxemos aqui, estamos falando de perfis que atacam as necessidades reais do elenco. Eu poderia até citar aqui a zaga, precisa de zagueiro também. Agora resta saber qual será o nível de ambição do clube nessa janela que vai chegar. Porque o segundo semestre já está aí. Ele pode representar 2 coisas importantes. A consolidação de um Bahia forte e competitivo, ou mais uma oportunidade desperdiçada de transformar investimento em protagonismo dentro de campo. O Bahia precisa estar entre os grandes, o Bahia precisa contratar como grande, o Bahia precisa ir para o mercado para formar um time ainda mais forte. Deixe seu like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado aqui no canal Gol TV. Sou Jonas Estelman, saudações, tamo junto, um forte abraço, bom dia para você, boa semana, abraço, valeu!